Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes em vosso coração e em vossa vida. Chegamos à segunda-feira, dia 9 de novembro, onde a igreja celebra o dia da dedicação da Basílica de Latrão, em Roma. O Evangelho de João está no capítulo 2, dos versículos de 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os negociantes de bois, ovelhas e pombas e mesas de trocadores de moedas. Fez ele um chicote de cordas e expulsou todos do templo, como também as ovelhas e os bois. Espalhou pelo chão o dinheiro dos trocadores e derrubou as mesas. Disse aos que vendiam as pombas: tirai isto daqui e não façais da casa do meu pai uma casa de negociantes. Lembraram-se então os seus discípulos do que está escrito: o zelo pela tua casa me consome. Perguntaram-lhe os judeus: que sinal nos apresentas tu para procederes deste modo? Respondeu-lhe Jesus: destruí vós este templo e eu o reerguerei em 3 dias. Os judeus replicaram: em 46 anos foi edificado este templo, e tu has de levantá-lo em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. Depois que ressurgiu dos mortos, os seus discípulos lembraram-se destas palavras e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Desde pequeno aprendemos com os nossos pais, nossos avós, depois com os nossos catequistas, que a igreja é casa de Deus. E por ser casa de Deus, a igreja deve sempre ser um lugar de muito respeito. Quando nós vemos hoje Jesus chegar no templo de Jerusalém e se assustar com a feira que virou o templo, nós encontramos um Jesus bem diferente do que estamos acostumados a encontrar. Parece que a sua serenidade dá lugar a uma revolta. João chega a dizer que ele fez um chicote, chicoteou os feirantes, os vendilhões, os cambistas, os vendedores do templo. Colocou todos para fora e repetia várias vezes: a casa do meu pai não é casa de comércio. A casa do meu pai não é casa de comércio. Ele virou as barracas, as mesas dos cambistas. Ele soltou os animais que eram vendidos para o sacrifício. Jesus vem ao mundo para renovar a prática religiosa que havia se perdido. Os homens introduziram suas práticas, seus interesses dentro da casa de Deus. E os objetivos primeiros, a essência da casa de Deus, estava sendo perdida. Por isso, o Salmo 68, no seu versículo 10, é recordado pelos apóstolos ao verem a atitude de Jesus e declaram: o zelo pela casa do Senhor me consome. Jesus era consumido pelo zelo, o zelo que todos deviam ter e que ele ensinava pela casa do Senhor. Que a gente peça o dízimo, a oferta, que a gente faça alguma promoção para manter a casa do Senhor, isso é lícito. A própria palavra nos fala do dízimo, nos fala das ofertas, nos fala das festas religiosas. Contudo, passar deste âmbito para o comércio dentro da casa de Deus e principalmente negociar a graça de Deus, isso jamais deve fazer parte das nossas igrejas e da nossa fé. Cuidado, meu povo, com a tal teologia da prosperidade,
que leva para dentro de Deus e coloca na relação entre o homem e Deus um comércio. Uma teologia que prega que a graça é comprada como se Deus vendesse os seus dons. Uma teologia que incita o povo a dar tudo o que tem para receber de Deus muito mais. Em nenhum momento a palavra de Deus, nem no Antigo nem no Novo Testamento, nos ensina isso. Nós somos evangelizados ao dom da partilha, do desapego das coisas materiais. Não leve nada consigo, nem 2 túnicas, nem 2 sandálias, nem 2 sacolas. Leve o necessário. Renuncie a si mesmo. Ofereça tudo aos pobres. É o desapego que nos leva a abrir mão das coisas do mundo, das coisas materiais, para nos enchermos das coisas de Deus, que nos conquistarão o céu. Não se esqueça que no Templo de Jerusalém as grandes ofertas, os grandes tesouros oferecidos não chamaram a atenção de Jesus, mas foi uma pobre moeda oferecida por uma viúva, o tudo que aquela mulher possuía e era entregue a Deus em sinal de confiança, que despertou a atenção de Jesus e foi a base para uma grande lição, para um grande ensinamento. Igreja é casa de Deus e não deve ser lugar de comércio. Fazer da casa de Deus um lugar de encontro sem precisar pagar nada, porque o encontro do Criador com a criatura é fruto da sua gratuidade, e a gratuidade revela quão grande é o amor de Deus por nós. Mas quando o Senhor diz aos sacerdotes, aos fariseus, que eles haveriam de destruir o templo, mas que Jesus o reergueria em 3 dias, Jesus acabou se tornando causa de chacota para aquele povo. Porque o templo foi construído em 46 anos e Jesus dizia que haveria de reconstruí-lo em 3 dias. Mas Jesus não falava daquele templo de pedra que um dia desabou e desapareceu, deixando só parte do seu muro, que é hoje um muro para as lamentações. Mas o Senhor fala do seu corpo que haveria de ser morto numa cruz pelos judeus, mas que Deus em seu amor o ressuscitaria no 3º dia. Assim Jesus mostra que o templo do nosso corpo também deve ser cuidado com zelo e com carinho, se afastando das falsas paixões, das perversidades, das impurezas, dos prazeres mundanos, para sempre ter espaço para Deus habitar em nós. O templo de pedra deve ser respeitado, é casa de Deus, mas o templo pode um dia desmoronar, como tudo aquilo que sofre a ação do tempo um dia desmorona. Por isso devemos cuidar bem do nosso corpo, que o tempo pode até tocar e destruí-lo na terra, levando de volta ao pó, mas que um dia o Senhor haverá de ressuscitar, para que na nossa própria carne a gente veja a Deus. A igreja de pedra, a igreja templo, prefigura a grande igreja do Senhor, que somos nós. O nosso corpo é morada do Altíssimo. Deus habita em mim, Deus habita em vós, somos casa do Senhor. Cuidemos bem do templo de Deus físico, cuidemos bem do templo de Deus de carne, e nunca se esqueça que para o Senhor nós devemos oferecer sempre o que temos de melhor. Ofereça teu corpo e tua alma para serem morada de Deus. Queira que a sua igreja, a sua paróquia, a sua matriz seja sempre um lugar digno para o Senhor estar com o seu povo, reunido com sua comunidade. Afinal, quando 2 ou mais estão reunidos em nome do Senhor, Ele está em nosso meio. Mas por que a consagração, a dedicação
da Basílica de Latrão em Roma é tão importante para nós católicos. Prestemos atenção. Em todas as dioceses ou arquidioceses, há uma igreja que contém uma cátedra. Cátedra é cadeira. A cátedra é a cadeira do bispo. Por isso, a igreja que contém a cátedra do bispo é chamada de catedral. A cabeça de uma diocese, a igreja mãe, porque é da sua cátedra que o bispo ensina o seu povo. Pois bem, a Basílica de São João de Latrão, em Roma, é a catedral do bispo de Roma, e o bispo de Roma é o Papa. Por isso a Basílica de Latrão é a igreja mãe de todas as catedrais, é a igreja mãe de todo o cristianismo católico. Por isso temos a alegria de comemorar hoje o dia em que esta basílica foi consagrada ao Senhor nosso Deus, se tornando assim um lugar sagrado. Como sagrada é a casa de nossa mãe, sagrada é a igreja mãe de nossa fé. Vivamos como igreja, para que um dia possamos deixar a igreja militante e assumirmos no céu, tomando parte da igreja triunfante. Que o Senhor, a cabeça da igreja, nos abençoe em mais uma semana. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre vós e te conduza à vida eterna.